Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Você já imaginou estudar toda a Bíblia, capítulo por capítulo, de forma clara e transformadora? Esse é o propósito deste podcast. Aqui você terá um resumo de todos os livros da Bíblia, capítulo por capítulo, de modo objetivo e cheio de revelações, para fortalecer sua fé e te aproximar ainda mais de Deus. Cada episódio será uma nova oportunidade de aprender, refletir e aplicar a palavra no seu dia a dia. Então não perca tempo. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua reflexão e compartilha com seus irmãos em Cristo. Juntos vamos crescer no conhecimento da palavra. Prepare o seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje vamos navegar pelas águas turbulentas da história bíblica, em Gênesis capítulo 7. Uma passagem que, sem dúvida, nos leva a refletir sobre a grandiosidade, e o poder de Deus. Com certeza. O dilúvio é um daqueles eventos que ecoam através dos séculos, capturando a imaginação e suscitando debates, O que me chamou a atenção logo de cara foram as instruções específicas que Deus dá a Noé, especialmente a questão de levar 7 pares de animais limpos e apenas um par dos imundos. É fascinante como esses detalhes, aparentemente simples, escondem camadas de significado, a distinção entre limpo e imundo, presente em todo o Antigo Testamento. Aponta para as leis de pureza ritual que permeavam a vida dos israelitas. Mas indo além da questão prática, essa separação ecoa a própria natureza de Deus, que separa o sagrado do profano, o justo do injusto. E podemos até traçar um paralelo com a nossa própria vida, Deus nos convida a separar o que o agrada do que o desagrada, buscando uma vida de santidade e pureza. E por falar em detalhes que reverberam, me intriga a precisão dos números. 7 dias até o dilúvio começar, 40 dias e 40 noites de chuva. Essa escolha numérica tão presente nas escrituras tem algum significado especial? Sem dúvida. Os números na Bíblia raramente são meros indicadores de quantidade, Eles carregam simbolismo e revelando mensagens. E aprofundando o nosso entendimento. O número 7, por exemplo, está ligado à ideia de completude, de perfeição, refletindo a obra perfeita da criação de Deus. Já o número 40, presente em vários momentos cruciais da história bíblica, como os 40 anos da peregrinação do povo de Israel no deserto, simboliza um período de provação, de transformação, de preparação para algo novo. Num contexto do dilúvio, esses números amplificam a grandiosidade do evento, marcando não apenas um período de julgamento, mas também a promessa de um recomeço, de uma nova era. É incrível como esses números, que à primeira vista podem parecer detalhes triviais, revelam uma dimensão simbólica tão rica. E a repetição de frases como toda a carne e todo ser vivente ao longo do capítulo, será que também tem um propósito além da ênfase? Com certeza. A repetição é um recurso poderoso utilizado pelos autores bíblicos para gravar na mente do leitor a magnitude do que está sendo narrado. Intensifica o impacto da narrativa, reforçando a ideia da totalidade da destruição. É como se o texto nos fizesse contemplar a vastidão da obra de Deus, tanto na criação, que é completamente engolfada pelas águas, quanto no seu poder para renovar a terra. Realmente, a repetição cria uma atmosfera de reverência e temor diante do poder divino. E falando em detalhes que evocam essa grandiosidade, me deparei com a descrição das águas subindo 15 côvados acima dos montes mais altos. Imagina o impacto dessa imagem para as pessoas daquela época. Como podemos interpretar essa passagem hoje, considerando as diferentes perspectivas sobre a extensão do dilúvio? É uma imagem poderosa, que transcende as limitações geográficas da época, transmitindo a ideia de uma submersão total, da ruptura completa com a ordem existente. Embora haja debates sobre a interpretação literal de um dilúvio global, o texto busca transmitir a ideia da submersão completa do mundo conhecido na época, da aniquilação da vida como era conhecida. É como se Deus estivesse apagando a lousa, preparando o mundo para um novo começo. É como se a narrativa utilizasse a linguagem da época para transmitir uma verdade atemporal, a necessidade de arrependimento e a promessa de renovação. E por falar em impacto, a frase "tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu", é de uma intensidade impressionante. Qual propósito você acha de uma descrição tão vívida? A narrativa bíblica não se esquiva de retratar a realidade do pecado e suas consequências. Essa frase, com sua crueza e simplicidade, desperta em nós a consciência da fragilidade da vida, da brevidade da nossa existência terrena. É um lembrete sóbrio de que estamos sujeitos ao julgamento divino. Mas, ao mesmo tempo, a história de Noé nos aponta para a misericórdia de Deus, que preserva um remanescente fiel, uma semente de esperança para um novo começo. De fato, a história do dilúvio é um convite à reflexão sobre a nossa própria mortalidade, sobre a necessidade de buscarmos a Deus enquanto há tempo.
Mas ao mesmo tempo, essa passagem que descreve a morte de tudo que tinha fôlego de vida marca um ponto de virada na narrativa, não é? É como se as águas do dilúvio lavassem o mundo do pecado, preparando o terreno para a renovação. Exatamente. É como se a própria criação estivesse passando por um batismo, sendo purificada para renascer. É interessante observar que, mesmo em meio à destruição, a arca, construída sob a orientação de Deus, flutua sobre as águas, preservando a vida. A arca se torna um símbolo da graça e da esperança, um prenúncio da salvação que Deus ofereceria à humanidade através de Jesus Cristo, que também nos convida a entrar em sua arca de salvação. Uau, essa conexão com a figura de Cristo é realmente profunda. É como se a história do dilúvio apontasse, desde o início, para o plano de salvação de Deus. Exatamente. A arca, em sua estrutura, cuidadosamente planejada por Deus, nos remete à precisão do plano divino, a sua providência que cuida de cada detalhe. E assim como a arca abriga Noé e sua família, protegendo-os da destruição, em Cristo encontramos refúgio, e segurança em meio às tempestades da vida. É uma analogia que nos traz grande consolo, não é? Saber que mesmo em meio ao caos, Deus está no controle, zelando por nós. E me lembro de um detalhe que me marcou no capítulo 7, a forma como o texto descreve a entrada dos animais na arca. Parece que tudo acontece em perfeita ordem. É verdade. Essa organização nos revela a soberania de Deus sobre toda a criação. Ele não apenas decide enviar o dilúvio, mas também orquestra cada detalhe, desde a construção da arca, até a entrada dos animais. Essa descrição minuciosa nos mostra que Deus não é um Deus do caos, mas da ordem e do propósito, e que os planos se cumprem de forma perfeita, mesmo em meio a eventos que parecem caóticos aos nossos olhos. Me impressiona como a narrativa do dilúvio consegue equilibrar a grandiosidade da destruição com a precisão de detalhes, transmitindo a ideia de que, mesmo em meio ao julgamento, Deus continua no controle. E a descrição da duração do dilúvio também me chamou a atenção. 40 dias e 40 noites de chuva torrencial, seguidos por 150 dias de águas cobrindo a terra, é como se o autor quisesse que o leitor sentisse o peso daqueles dias, a longa espera pela renovação. Sem dúvida. O número 40, especialmente, evoca a ideia de um período de provação, de purificação, de preparação para um novo começo. No caso do dilúvio, esses 40 dias e noites de chuva incessante representam um período de limpeza profunda, de eliminação do pecado que corrompia a terra. É como se Deus estivesse lavando o mundo, preparando para receber uma nova criação. E após essa purificação, temos a promessa de um novo começo, de uma aliança renovada entre Deus e a humanidade. Exatamente. O dilúvio, apesar de toda a sua destruição, não é o fim da história. Ele representa um novo capítulo, uma oportunidade para a humanidade recomeçar sua relação com Deus sobre bases mais sólidas. E essa nova aliança, selada com o arco-íris como sinal da promessa divina, nos traz esperança e nos assegura do amor incondicional de Deus. Mas além dessa mensagem de esperança, que lições práticas podemos extrair da história do dilúvio para as nossas vidas? A história do dilúvio nos ensina a importância da obediência a Deus. Noé, ao seguir fielmente as instruções divinas, construindo a arca, reunindo os animais, se torna um exemplo de fé e submissão à vontade de Deus. Em um mundo que muitas vezes nos incentiva a seguir os nossos próprios caminhos, a história de Noé nos lembra que a verdadeira segurança e paz se encontram em obedecer à voz de Deus. É verdade. A obediência a Deus não é apenas um dever, mas um caminho de bênção e proteção. E assim como Noé se preparou para o dilúvio, nós também precisamos nos preparar para os desafios da vida, construindo um alicerce sólido na nossa fé, na nossa relação com Deus. Exatamente. A arca, nesse sentido, se torna uma metáfora da nossa própria vida espiritual. Assim como Noé construiu a arca com cuidado e dedicação, nós precisamos construir a nossa vida sobre o fundamento da fé, da oração, da leitura da palavra de Deus. Só assim teremos a força e a estabilidade necessárias para enfrentar as tempestades que inevitavelmente surgirão em nosso caminho. É uma analogia poderosa. A arca, construída com madeira resistente e revestida de betume para impermeabilizá-la, nos lembra da importância de termos uma fé firme, uma esperança inabalável na promessa de Deus. E assim como a arca preservou a vida em meio à destruição, a nossa fé em Cristo nos garante a salvação eterna. E não podemos esquecer que a arca não foi construída da noite para o dia, Foi um processo longo que exigiu esforço, persistência, confiança na orientação divina. Da mesma forma, nossa vida cristã é uma jornada de crescimento, de aprendizado, de aperfeiçoamento. É um processo contínuo de nos aproximarmos de Deus. E assim como a arca flutuou sobre as águas, a nossa fé nos sustenta nos momentos de turbulência. Mas voltando à narrativa de Gênesis 7, me chama a atenção a descrição da destruição. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia terra seca, morreu. É uma imagem forte, que nos confronta com a realidade do juízo divino. Sem dúvida. Essa passagem nos leva a refletir sobre a seriedade do pecado, e as consequências da desobediência a Deus. Mas é importante lembrar que o dilúvio não é apenas uma história de destruição, mas também de renovação,
As águas que purificam a terra também simbolizam a graça de Deus que nos lava do pecado e nos concede um novo começo. É verdade, a história do dilúvio nos mostra a dualidade da justiça e da misericórdia de Deus, que julga o pecado, mas também oferece a salvação. E após o dilúvio, vemos a aliança de Deus com Noé, um pacto de esperança para toda a humanidade. Exatamente. O arco-íris, símbolo dessa aliança, nos lembra da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com um dilúvio. É um sinal de esperança que nos assegura do amor e da fidelidade de Deus. E essa aliança se estende a nós através de Jesus Cristo, que selou a nova e eterna aliança com seu próprio sangue. E essa história, apesar de antiga, ecoa com tanta força nos dias de hoje, não é? A narrativa do dilúvio nos convida a refletir sobre nossa responsabilidade com a criação, com o próximo e, acima de tudo, com Deus. Com certeza. A história de Noé nos ensina que a obediência a Deus, a fé inabalável e a confiança em sua providência são essenciais para navegarmos pelas tempestades da vida. E nos lembra que, mesmo em meio ao caos, a graça de Deus se manifesta, oferecendo-nos a salvação e a esperança de um novo começo. Que possamos levar conosco as lições dessa narrativa, buscando viver em obediência a Deus, confiando em sua promessa de salvação e sendo instrumentos de sua graça e amor em um mundo que tanto precisa de esperança. Até a próxima. E assim concluímos mais um capítulo da Palavra de Deus. A cada episódio, aprendemos mais e mais da Palavra do Senhor. Cada versículo nos aproxima mais do nosso Deus. E agora eu quero saber, qual foi a parte que mais falou com você? Escreve aqui nos comentários. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like e compartilha essa palavra para que mais pessoas sejam edificadas. Juntos vamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Que o Senhor te fortaleça e te encha de sabedoria. Nos vemos no próximo capítulo da nossa jornada bíblica.